Boa noite a todos que estão nos assistindo. Aqui é o senador Flávio Bolsonaro e faço a transmissão ao vivo aqui no Instagram, porque acaba de ser publicada uma bomba aqui em Brasília pelo jornal o Globo, na coluna da jornalista Bela Megali, com o seguinte título: Ex-GSI de Lula falsificou relatório de 8 de janeiro enviado à Comissão de Inteligência do Congresso Nacional. O que aconteceu? O ex-GSI de Lula, aqueles que todos viram nas imagens, tratando muito bem aquelas pessoas que invadiram o Palácio do Planalto para promover depredação de patrimônio público, né, como se fossem convidados nobres para ingressarem lá no Palácio. Ele enviou um relatório no começo de janeiro à Comissão de Inteligência do Senado, aqui do Congresso Nacional, com uma versão, e na sequência, algumas semanas depois, ele envia um outro relatório com as verdades, com as informações que ele havia omitido no primeiro relatório. Então é legal ler uns trechos aqui da reportagem para que todos entendam perfeitamente que as nossas suspeitas vão se confirmando. Diz aqui a reportagem do Jornal o Globo que o ex-ministro G. Dias adulterou o primeiro relatório de inteligência enviado ao Congresso Nacional e retirou do documento os registros de que o general foi informado por diversas mensagens enviadas para seu celular dos crescentes riscos de tumulto e de invasão dos prédios públicos. No primeiro documento, entregue à comissão no dia 20 de janeiro e assinado pelo diretor adjunto de G. Dias, chamado Saulo Moura da Cunha, não traz os 11 alertas que o ministro recebeu no próprio telefone celular entre os dias 6 e 8 de janeiro sobre as movimentações. Só que esses mesmos alertas constam de uma outra versão do mesmo documento, enviada pela mesma ABIN à mesma comissão do Congresso, só que em 8 de maio desse ano. Agora com o GSI, já sob o comando de outro general, o Marco Antônio Amaro dos Santos. Então, gente, na segunda versão do documento, aparecem 11 envios de alertas ao celular do ministro G. Dias, incluindo 3 mensagens enviadas só a ele. Então, o G. Dias já sabia com bastante antecedência, com alguns dias de antecedência, do que poderia ocorrer. E continua aqui a matéria. Lidas em sequência, elas não deixam dúvidas de que a percepção dos agentes de inteligência do próprio governo identificaram o risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. E tem um trechinho que é importante, transcrito aqui na matéria também. Diz o documento enviado no dia 6 de janeiro, portanto antes dos atentados no dia 8. Destaca-se a convocação por parte de organizadores de caravanas para o deslocamento de manifestantes com acesso a armas e intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Outros edifícios da esplanada dos ministérios poderiam ser alvos das ações violentas. E a mensagem no dia seguinte, no dia 7 de janeiro, portanto ainda anterior ao que aconteceu no dia 8, informa que 18 ônibus de outros estados chegariam a Brasília no dia 8 para engrossar o acampamento em frente ao quartel-general do Exército. E acrescenta, abre aspas, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Uma das mensagens que só G. Dias recebeu foi enviada na manhã do próprio dia 8 de janeiro, alertando que 100 ônibus já haviam chegado a Brasília para os atos. E aqui continua a matéria, por fim. O ministro também negou em depoimento à Polícia Federal ter recebido os alertas da ABIN sobre os riscos de invasão e ataques aos edifícios sede dos três poderes. Portanto, o ex-ministro Lula mentiu em depoimento ao GSI. Então, essa matéria que saiu há poucos minutos, publicada pelo jornal O Globo, deixa cada vez mais evidente a omissão, para dizer o mínimo, do governo Lula, com o óbvio intuito de deixar que o pau quebrasse e eles jogarem a culpa, a responsabilidade no presidente Bolsonaro, que já não era mais presidente, já tinha passado a cadeira, o presidente já era o Lula,
nomeado um ex-ministro de SI com experiência nessa pasta, que já tinha tido a oportunidade de escolher a sua equipe para trabalhar junto com ele. Portanto, aqui essa matéria desnuda o general G. Dias, o importante ex-ministro do governo Lula, do GSI. E, gente, até hoje tem pessoas presas porque, por exemplo, fizeram videozinho do lado de fora do Congresso Nacional. E se o mesmo critério for utilizado agora, é para o ex-ministro Lula G. Dias ser preso imediatamente, porque pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Nós queremos buscar a verdade e esse assunto vai ser levado para a CPMI do dia 8 aqui no Congresso Nacional e, para mim, é uma evidência inequívoca de que, se quisessem ter evitado toda a depredação, teriam conseguido, porque o perfil médio das pessoas que estavam nessas manifestações, grande parte delas, sem dúvida alguma, de boa fé, que estavam buscando mais segurança e transparência no processo eleitoral, que alguns vídeos mostram também que tentavam evitar os atos de depredação por algumas pessoas que vão ser identificadas aqui da CPMI do dia 8 do Congresso Nacional. Então, cada vez mais claro que essa tentativa de jogar no colo do presidente Bolsonaro que aconteceu no dia 8 é pura narrativa, maldade para tentar responsabilizar uma pessoa que sempre respeitou a Constituição, que sempre respeitou a democracia, que se recusava a receber ditadores, que tem ojeriza a ditadores. E a gente sabe agora, com cada vez mais evidências, o que é que de fato pode ter acontecido no dia 8 de janeiro. E caso tudo se confirme, eu acho que o governo e o judiciário deveriam pedir desculpas ao ex-ministro Anderson Torres, que foi o ministro da Justiça e Segurança do governo Bolsonaro, porque ficou 4 meses preso, injustamente, sem ter tido nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu no dia 8. Então, se os mesmos critérios que serviram para dar uma espécie de fundamento à prisão de Anderson Torres foram utilizados agora, é para que o ex-ministro do Lula G. Dias seja preso imediatamente. Pessoal, estamos trabalhando aqui no Congresso Nacional para, obviamente, dar atenção às pautas que mais interessam ao povo brasileiro, em especial para evitar os retrocessos que vêm tentando ser implementados pelo governo Lula, mas isso também é uma questão importante e que a gente não pode deixar que essa narrativa mentirosa, criminosa, de tentar colocar no colo de pessoas que nunca realizaram manifestações violentas nos últimos anos, que estavam ali de boa fé, muitas presas até hoje, outras em casa, mas com uma tornozeleira eletrônica no seu tornozelo, para que a gente possa fazer justiça a essas pessoas e realmente descobrir quem são os verdadeiros culpados pela escalada ter chegado até a depredação do patrimônio público. Repito, se houvesse uma preparação da segurança de verdade, jamais isso teria acontecido. Eu já presenciei diversas manifestações, inclusive violentas, enquanto deputado no Rio de Janeiro, ali no centro da cidade, pessoas armadas com coquetéis Molotov, com treinamento de guerrilha para promover os atos de depredação e o vandalismo, e a Polícia Militar do Rio conseguia contornar e evitar o estrago maior por parte dessas pessoas criminosas e mal intencionadas. Então, pessoas com perfil que nós sempre vimos em manifestações pacíficas aqui em todo o Brasil, certamente um efetivo até nem tão grande de profissionais de segurança pública poderia sim ter evitado que se chegasse ao que se chegou no dia 8 de janeiro. Então estamos aqui atentos, uma boa noite a todos e fiquem com Deus.